Capítulo final: O retorno de Arnak. O livro Atlântida no Reino das Trevas estava pronto. Só Deus sabe o quanto lutamos para neutralizar as conspirações do lado sombrio, com o objetivo de que ele não fosse concluído. Hermes e a equipe de apoio trabalharam incansavelmente, protegendo a execução desse importante projeto de luz. Assim, em determinada noite, enquanto eu desfrutava de um justo repouso, percebi uma presença luminosa em meu quarto. Abri então os olhos do espírito e vi a presença gentil de Ramiro ao pé da cama. Meu duplo espiritual sentou-se na cama e perguntei: "O que fazes aqui, irmão?" Hermes me liberou para descanso por alguns dias. Tu sabes, o livro está pronto, disse-lhe sorrindo com um brilho no olhar. Ele retribuiu a expressão simpática e falou: "Caro irmão Roger, não estou aqui hoje para convocá-lo ao trabalho, mas sim para convidá-lo a participar da despedida de nosso querido irmão Arnak. Ele partirá para o mundo humano pela primeira vez, desde que a Atlântida submergiu nas águas profundas do Atlântico." Eu fiquei surpreso por alguns instantes e depois metralhei-o com várias perguntas. Ele já está pronto? Vai iniciar o processo de redução à forma fetal? Qual será sua mãe? Ela é preparada para esse grande desafio? Depois olhei para o lado direito, com as vistas miradas para baixo, realizando um diálogo interno comigo mesmo. Seus pais terão de exercer o belo trabalho de formação espiritual e educacional de seu filho com maestria. Arnak não é uma criança índigo, mas talvez possa ser até mais que isso, se bem orientado por seus genitores. Ele é um espírito genial, necessita apenas despertar para as verdades eternas e vencer seus desejos incontidos. Todos esses séculos no lado negro lhe permitiram uma evolução paralela interessante, assim como ocorreu conosco antes de retornarmos para a luz. Ramiro sinalizou de forma afirmativa e completou: ele reencarnará em um corpo feminino. O objetivo é colocá-lo dentro de uma situação inversa, na tentativa de frear seus impulsos sexuais. Mas tu bem sabes que isso não será suficiente. Ele terá de realizar uma luta interna muito grande. Todavia, a interessante missão que receberá lhe permitirá focar sua inteligência brilhante em obras notáveis. Isso poderá facilitar muito a vitória sobre si mesmo. Arnak tem seus méritos. A evolução pela linha negra que obteve no passar dos séculos permitiu-lhe algumas prerrogativas no lado da luz. Suas ações pela seara do Cristo, colaborando conosco nos últimos anos, foi também fundamental para isso. E não te preocupes, os pais foram escolhidos com muita atenção por Hermes. Percebo que nosso mentor está muito engajado na tentativa de propiciar a Arnak uma rara oportunidade para resgatar seu passado. Eu sorri com a notícia e disse-lhes: "Vamos lá, não vejo a hora de fazer uma piada sobre ele reencarnar como mulher." Ramiro se preocupou com meu comentário e alertou-me: "Não abuses muito, Roger. Ele está bem tenso com a sua reencarnação. Lembre-se de que para ele isso é uma novidade. Faz milênios que Arnak não sabe o que é passar por esse processo. E na Terra da terceira dimensão, em um corpo biológico primitivo, será uma primeira experiência. Pega leve." Eu concordei com um olhar e falei: "Pode deixar, vou somente fazer umas brincadeirinhas para ele relaxar. Não serei chato demais." Eu então levantei-me, segurei no braço do amigo e nos dirigimos até um amplo hospital no mundo maior, que é um dos responsáveis por processos de reencarnação no plano físico. Lá chegando, caminhamos pelos amplos corredores, onde diversos técnicos da espiritualidade trabalhavam freneticamente
para dar conta dos contínuos processos de reencarnação na Terra. O nascer, entre aspas, e o morrer, entre aspas, são uma constante que acontece a cada segundo em nosso mundo, por causa do satisfatório nível populacional que já atingimos. É uma tarefa grandiosa participar desses dois processos fundamentais, que são os portais entre a vida espiritual e a humana. Claro que se trata de um processo descentralizado. Cada país tem sua unidade com esses fins, mas mesmo assim a atividade é intensa em qualquer desses centros. Ramiro então conduziu-me a um quarto no final de um dos corredores e falou: "Aqui está o nosso irmão." Eu concordei com o gesto e abri a porta. Arnak estava sentado sobre a cama, com um olhar cabisbaixo. Com nossa entrada repentina, ele despertou de seus devaneios, abriu um largo sorriso e gritou: "Ei, Andre, que saudades, meu irmão!" Eu o abracei carinhosamente e disse-lhe com a minha mão direta sobre seu ombro: "Pensei que tu estavas cansado da minha companhia, depois desse extenuante trabalho que tivemos para escrever o livro de Atlântida, no Reino das Trevas." Ele apertou meu braço, retribuindo um carinho, e falou que nada, foi um prazer te ajudar. Além do que, a elaboração desse livro que conta nossa experiência do passado me ajudou muito. Ele me fez decidir definitivamente a enfrentar a experiência da vida humana, sem poderes absolutos e excessos. Eu fiz um gesto afirmativo com a cabeça e disse-lhe: "Sim, Hermes já esperava que surtisse esse efeito em tua alma." Arnak sorriu e completou: "Sim, não sei como, mas ele sempre sabe, não é mesmo, Andre?" Fiz um gesto afirmativo com a cabeça e prossegui: "Ainda não te agradeci, meu irmão, por teu auxílio na elaboração do livro. Hermes sempre me diz que prefere que eu conte os fatos que iremos narrar em vez de ele fazê-lo sobre sua ótica, para que o livro gere uma especial empatia aos leitores, já que ele está muito distante da vida humana. E eu te digo que tua ajuda para narrar esses fatos da extinta Atlântida foi muito útil nesse aspecto também. Tu destes, meu irmão, uma energia especial a essa obra." Ele sorriu e falou, dirigindo-se, olhando-nos com um carinho especial: "Sim, eu sou quem está mais próximo das trevas entre nós três. O que narramos está mais vivo em mim do que em vós, que já iniciastes há séculos o caminho de volta." Naquele momento, Ramiro instantaneamente modificou sua forma espiritual e assumiu sua personalidade como rio, antes de dizer: "Sim, Arnak, mas isso em breve será passado assim, como foi para mim e para Andre. Rio voltara das trevas um bom tempo depois de mim. Entretanto, sua transformação definitiva ocorreu somente quando viveu junto a mim e Hermes, na época em que Jesus desceu ao cenário da vida humana para trazer-nos sua mensagem libertadora. As experiências por que passou naquela existência mudaram radicalmente seu entendimento da vida e lhe permitiram um avanço espiritual notável nos séculos seguintes. Assim como eu, ele ainda tem muito a caminhar. A asa do conhecimento é bela e forte, mas a dor ainda é frágil e pode se quebrar em tempestades mais intensas. Essa é a vida. Alguns crescem mais rápido no amor, outros no conhecimento integral, até alcançarmos o equilíbrio que nos torna anjos de Deus. Ficamos alguns segundos nos observando. Vestimos as roupas sacerdotais da época de Atlântida, mas agora novamente na cor branca, assim como nos tempos da nossa juventude. Nossas fisionomias eram as mesmas que haviam conquistado milhares de mulheres, mas pelo menos o olhar de ambição e poder havia desaparecido. Eu então sorri e brinquei com Arnak. Tenho certeza de que tu serás uma bela menina e encantará a todos. Pobre de teu pai, que terá te afastar dos conquistadores de plantão
que encherão de gracejos sua querida filhinha. Ele também sorriu, meio envergonhado, e depois gargalhou. Nem me fales, Andrew. Não consigo me ver no corpo de uma mulher, mas creio que será importante. Hermes me disse que, a princípio, por causa da missão que a infinita misericórdia de Deus me propiciou, receberei pais amorosos e especiais, e que, se eu me mantiver convicto na prática dos bons valores espirituais, surgirá alguém muito especial com quem poderei dividir o afeto sincero, desviando-me da tentação que ainda vibra tão forte em meu ser. Farei o possível para ocupar minha mente com as atividades da fantástica missão que deverei realizar. Depois ele ficou com um olhar preocupado e prosseguiu. No entanto, se eu me perder, desprezando o afeto paternal que receberei e deixar fluir toda a arrogância e intolerância que ainda vive dentro de mim, perderei os benefícios que estão me concedendo. Ramiro, agora na personalidade de Rio, prosseguiu, já que Arnak parecia ter ficado com um nó na garganta. Sim, Andrew. Além disso, que Arnak já te falou, ele também passou por um processo de reprogramação do seu DNA perispiritual, para que as toxinas agregadas à sua alma, em decorrência de milênios no campo do mal, não desçam para o corpo físico imediatamente, dando-lhe tempo para sublimá-las por meio de pensamentos e ações voltadas para o amor. Contudo, se ele despertar forças negativas e falhar em sua missão, o processo inverter-se-á, provocando uma degeneração celular irremediável. Ao sintonizar-se e irradiar energias negativas por um período estipulado pelos técnicos, será acionado o processo de falência genética. Ele morrerá em pouco mais de 6 meses, vítima de alguma doença ainda incurável. Aquelas palavras de Ramiro me deixaram pensativo. Será que eu também tinha essa bomba relógio, entre aspas, dentro de mim, mesmo que seria detonada caso eu abandonasse a luz e promovesse o mal com minha mediunidade? Também havia a questão do poder com o vril. Não poderia ser. Fazia muito tempo que voltara. Arnak estava chegando naquele momento e necessitava de freios mais drásticos em caso de falência ou descontrole em sua encarnação. Eu olhei para ele, espantado com tudo aquilo, e disse-lhe, procurando passar-lhe tranquilidade: vai dar tudo certo, meu amigo, tenha fé. Ele me abraçou e completou: sei que sim, pois já tem dado tudo certo contigo. O amparo dos mestres é muito grande. Percebo como eles lutam por teu sucesso. Hermes me disse também que, por causa das atividades que deverei executar para auxiliar a implantação da nova era na Terra, serei abençoado com uma satisfatória mediunidade, capacitando-me a perceber melhor os assédios das sombras e ter lucidez nesse mundo das ilusões, no qual os encarnados vivem hipnotizados. Arnak então despertou-me de minhas reflexões íntimas, perguntando-me: e como é viver no corpo físico desse mundo? Eu sacudi os ombros e falei para ele, de forma indiferente: nada tão difícil. É um organismo primitivo comparado com o que já tivemos no passado, mas pelo menos já está muito mais avançado do que naquele tempo em que vivíamos em Atlântida. Posso te garantir que os habitantes do mundo primevo da Terra já são bem mais do que macacos falantes, entre aspas. Arnak riu com minha lembrança remota da forma pouco fraterna como ele se referia aos habitantes da esfera primitiva da Terra que estavam dando seus primeiros passos no processo evolutivo. O Homo sapiens, naquele período, havia evoluído dos primatas tradicionais fazia poucos milênios. Hoje em dia, nossos organismos estão bem mais avançados para atender às necessidades evolutivas da atualidade. Depois ele saltou da cama e disse-nos, demonstrando leve nervosismo: vamos para lá então, já está na hora.
É só uma questão de eu me adaptar. E também o relativo esquecimento do passado, quando se encarna, ser-me-á proveitoso. Logo serei uma menina comportada, vivendo confortavelmente em meu corpo humano. Ele me abraçou carinhosamente, olhando para a esquerda e para cima, procurando rememorar o passado, e falou: a hora da verdade, os trabalhadores da última hora. Caso eu não vença agora, um novo exílio me espera. Mais uma vez serei expurgado para outro mundo de ordem inferior. Isso tem que parar. Rezai por mim, amigos. Nós o abraçamos firmes e dissemos em uma só voz: rezaremos sim, meu irmão. Podes ter certeza disso. Ele segurou forte abraço por alguns instantes e depois perguntou: Andrew, tu estarás próximo a mim? Precisarei de teu bom senso para controlar meus ímpetos. Tu já está familiarizado com a vida humana. Controla-me no período da adolescência e juventude, principalmente. Peço-te isso de coração. Eu concordei com um significativo olhar e respondi: farei tudo o que estiver no meu alcance. Hermes, no momento certo, saberá como conduzir-nos para que possamos nos ajudar. Algumas pessoas podem questionar como o Mago Negro poderia, em uma única encarnação, obter o ingresso para viver na Terra do terceiro milênio. Entretanto, Paulo de Tarso, o grande evangelista cristão, era um assassino de cristão antes de encontrar-se com Jesus na estrada para Damasco. Em uma única existência, abandonou a personalidade criminosa para tornar-se um homem santo. As mudanças internas dependem tão somente de nós, e cada um imprime a velocidade que deseja e tem capacidade em sua acesse evolutiva. Temos que respeitar também o poder de transformação interna que um anjo negro é capaz de realizar. Depois dirigimos-nos calmamente para uma sala que aparentava ser cirúrgica. Contudo, nela não era necessário realizar a asepsia tão comum dos hospitais humanos. Lá encontramos Hermes, sempre elegante e sorridente. Ele nos abraçou e passou a mão nos cabelos de Arnak, desarrumando de forma divertida, com o objetivo de descontraí-lo e dar-lhe forças para a luta que se avizinhava. Em seguida ele disse-nos com sua voz harmônica e cativante: hoje é um dia de festa, pelo qual lutamos por tantos anos. Nosso querido irmão Arnak retorna ao caminho da luz. Todos aplaudimos, felizes por aquele momento há tanto esperado. Só então, naquele instante, eu vi mais ao fundo lua e sol, abraçadas a cristal, Evelyn. Ao ver as 3 mulheres mais importantes de todas as minhas vidas, não contive a emoção e deixei as lágrimas correrem livremente por minha face, enquanto eu as observava, encantado com aquela visão idílica. As gêmeas, lindas como sempre, correram sorridentes para me abraçar. Estavam com o cordão prateado ligado à base da nuca, assim como eu, indicando que estavam no momento encarnadas no plano físico. Logo em seguida, Cristal se aproximou suavemente e uniu-se ao nosso abraço de forma carinhosa. Hermes observou nosso afeto mútuo com um olhar amoroso. Lágrimas de infinitas saudades corriam de nossos olhos, refletindo o que sentíamos no íntimo da alma. Lembrava-nos de tudo o que vivêramos e que tínhamos narrado com tanta emoção. O sábio mentor se aproximou, abraçando-nos, e disse com infinito carinho: meus queridos irmãos, que a luz se faça presente em vossas vidas hoje e sempre. Não consegui mais controlar-me, solucei em um choro compulsivo, apertando ainda mais aquele amplexo fraterno com almas tão importantes para mim, tentando trazê-las para mais perto do meu coração. Sim, caro leitor, trata-se de uma árdua luta pela vitória da luz, tanto no mundo como em nossos corações. Vencer o mundo externo e o interno, eis o desafio para a absoluta angelização, entre aspas, da alma. Hermes então passou a mão na minha cabeça,
como o fizera com Arnak, e falou-me: recupera-te, Andrew. Esse é o momento de Arnak. Ele precisa de nossa força para ingressar na matéria em perfeita harmonia. Eu me recompus rapidamente e disse-lhe: sim, meu mestre, tens razão. As gêmeas e Cristal também contiveram a emoção, e voltamos nossa atenção para o querido amigo, já que estava deitado em uma maca, recebendo instruções dos técnicos espirituais. Naquele instante, surgiram na sala seus futuros pais, em desdobramento espiritual, que o abraçaram fraternamente. Eles estavam semilúcidos e por isso não perceberam nossa presença. Eram pessoas muito boas e cientes de suas responsabilidades espirituais. Já tinham outros filhos e isso lhes dava maior experiência para melhor educar o antigo poderoso mago das sombras que receberia no lar. Isso me tranquilizou. Eu orei em pensamento pelo sucesso deles, dizendo: Deus os abençoe e lhes dê discernimento para saber educar uma alma assim tão especial como Arnak. Quem dera os homens deixassem um pouco de lado seu interesse, quase que exclusivo por futebol e trivialidades da vida humana, e as mulheres também desligassem um pouco das futilidades do dia a dia e de suas novelas, que em geral pouco acrescentam à sua conquista por sabedoria espiritual, para ambos voltarem suas mentes e seus corações para a aquisição do patrimônio maior da vida, que é a aquisição de consciência espiritual e o cultivo de bons valores, duas riquezas imprescindíveis aos olhos de Deus. Dessa forma, torna-se-iam aptos para bem educar seus filhos, e certamente teríamos uma sociedade melhor, e não veríamos mais o crescente índice de criminalidade e consumo de drogas, estes tão comuns nos dias de hoje, assim como aconteceu na extinta Atlântida em seus anos derradeiros. Infelizmente, a busca pela sabedoria espiritual é algo bem raro atualmente, mesmo com todo o avanço no acesso à educação e à informação. Falar sobre espiritualidade parece ainda ser algo que causa vergonha, em razão da alienação da humanidade com relação a esse instigante tema. Não precisamos utilizar uma linguagem religiosa ou piegas. Isso não é necessário. Basta que as pessoas se dediquem aos salutar hábitos de estudar e filosofar sobre esse assunto junto à família. E assim muitas portas de luz abre-se-ão em suas vidas. As crianças do terceiro milênio, que estão reencarnando já há algumas décadas, estão passando por um difícil processo de adaptação ao mundo humano, por não encontrarem em seu esteio mais próximo, que é a família, o apoio e o entendimento espiritual necessários para se compreenderem e, assim, cumprirem suas tarefas no mundo em que vivem. Elas chegam ao mundo humano ávidas por realizarem suas missões especiais que visam a transformar o planeta para o terceiro milênio e encontram nos lares que as recebem uma família de alienados que não estão aptos a esclarecê-las e instruí-las. Confusos, muitos desses jovens que realizariam missões brilhantes terminam se frustrando por não compreenderem o mundo ao seu redor. Isso acaba tornando-se um passo para buscarem respostas nas drogas ou desejarem regressar mais cedo para a pátria do espírito, usando o gesto inconsequente do suicídio. Rio então cutucou-me, pedindo minha atenção. Arnak iniciava o processo de regressão à forma fetal e deveríamos todos ficar em estado de oração, dirigindo-lhes bons fluidos e pensamentos. Em seguida, ele começou a se contorcer na maca, sentindo um intenso desconforto, e seu corpo perispiritual começou a rejuvenescer rapidamente, fazendo o caminho inverso a que nós estamos acostumados, o da infância à maturidade. Em um tempo relativamente curto, ele havia alcançado a forma fetal. Os técnicos fizeram um sinal de que o trabalho havia sido concluído com êxito e implantaram
o querido amigo no útero espiritual de sua futura mãe, que estava deitada, em espírito, na maca ao lado. 5 dias antes, ela e seu marido conceberam na matéria a matriz que viria a ser a nova personalidade física de Arnak. O estágio pré-embrionário, conhecido como blastócito, havia sido concluído, permitindo a ligação do espírito ao feto. Naquele instante, a reencarnação ocorria de fato no plano astral. Sua futura mãe regressaria para o lar e, assim que se acoplasse ao seu duplo físico, Arnak faria o mesmo, adaptando-se passivamente ao feto que germinava em seu útero, concluindo todo o processo. Dentro de 9 meses, o grande sacerdote do Vril, mago negro por milênios, um dos maiores imperadores das trevas, aquele que afirmara jamais reencarnar no mundo dos macacos, entre aspas, ingressaria definitivamente no plano físico da Terra. Os milênios o haviam transformado lentamente. Que ele agora, na personalidade de uma mulher, tenha a bênção de Deus e o discernimento para utilizar a poderosa força do Vril, ainda latente em seu seio, para fazer o bem, curar almas e corpos, jamais para fazer o mal, elegendo-se dessa forma a utilizar todo o seu assombroso potencial para semear luz e amor durante toda a sua vida. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, como alertou-nos Jesus. Naquele instante eu disse mentalmente para o amigo que já não podia mais escutar-me, em decorrência do profundo processo de redução fetal e que fora submetido: vem, meu amigo, vem para o palco da vida humana para ajudar-nos a libertar a humanidade de sua incompreensão sobre a vida imortal. Ser mais um Dom Quixote das verdades espirituais para lutar contra o moinho de vento da alienação humana. Terminado todo o extenuante processo, para a equipe de apoio, eu me apoiei na parede atrás e escorreguei-me sem forças, completamente exausto. Eu estava esgotado fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Hermes, então, aproximou-se, apoiou-se em meus braços e falou: a batalha foi intensa dessa vez, não é mesmo, Roger? Sim, respondi, com voz fraca e reticente. As sombras lutaram com todas as forças para que não concluíssemos este trabalho. Sofri ataques diretos das sombras e também sutis, por intermédio de pessoas de bem que eram ingenuamente manipuladas para prejudicar nosso trabalho, e nem sequer percebiam isso. Graças a Deus tive teu insuperável amparo. Ele me abraçou enquanto literalmente me carregava em decorrência do meu esgotamento. Hermes sabia o quão difícil havia sido toda a narrativa para mim e também para Arnak e Rio. Com total segurança ele falou, sem afetação: sempre terás nosso apoio, meu amigo. Basta que tu queiras nossa presença e lá estaremos, hoje e sempre. Estejas conosco e estaremos contigo. Eu demonstrei um ar preocupado e muito cansado antes de dizer-lhe: mestre, eu preciso de um descanso. Lutamos incansavelmente há 10 anos para implantar nossa nova visão espiritual para a humanidade, mas nossos livros ainda têm um alcance muito restrito. Não estamos atingindo nosso objetivo. Infelizmente, a humanidade ainda está presa à velha forma de pensar, entre aspas, sobre os temas espirituais, ou não está nem interessada nessa busca. E com um olhar de súplica, completei: por favor, preciso repousar um pouco, ter uma vida normal. Deixa-me descansar, pois estou exausto. Ele concordou com um gesto e me disse: Roger, tu sabes que estamos aqui para te auxiliar. A obra é tua, somos apenas teus auxiliares. Eu ri, meio anestesiado com o profundo desgaste emocional que sofrera, e disse-lhe:
como se estivesse embriagado. Fala sério, Hermes. Ele se divertiu com meu hilário estado e perguntou: é cedo ainda para pensares em parar, querido irmão. Tu está apenas esgotado deste livro intenso que te fez rememorar um passado tão doloroso. Descansa, meu amigo. No ano que vem, conversaremos sobre novos projetos literários. Cada coisa a seu tempo. A Era da Luz está chegando. Temos convicção de que, a partir dos primeiros dias do ano de 2013, nossa mensagem será bem mais compreendida, até mesmo pelos alienados. E aí tu poderás te regozijar, colhendo os belos frutos do teu plantio, em uma época de limitada compreensão dos homens. Lembra-te, somos desbravadores pioneiros, construindo a estrada pela qual todos trafegarão no futuro. Eu fiz um gesto afirmativo com a cabeça, quase desmaiando, e disse-lhe: Deus te ouça, meu mestre. Tanto esforço não pode ser em vão. Por Deus não pode. Ele afagou minha cabeça, como um pai faz a um filho, compadecido com meu desânimo depois de tanto trabalho, e voltou a falar. Não será, tem certeza disso. E quanto à desativação nas outras 3 pirâmides hipnóticas? Tu vais querer seres dispensado dessa tarefa também? Eu me reanimei um pouco e fiz um sinal negativo. Em seguida respondi: não, eu faço questão de estar em todas elas. Ajudei a construir, tenho o dever moral de desativá-las. E Arnak, ele poderá ir conosco? Hermes fez um gesto proibitivo. Não, essa é uma atividade muito intensa para um recém-encarnado. Somente depois dos 14 anos de vida, ela, já que será uma menina, poderá nos ajudar nessas atividades. Mas Rio estará conosco. Ele também faz parte dessa história. Acompanhei as palavras do mentor querido com atenção e lembrei-me então de Galeato, que tanto nos tentou impedir durante a desativação da primeira pirâmide, e perguntei: e Galeato sensibilizou-se? Hermes respirou profundamente e respondeu: não, ainda não. Mas como tudo na vida, é só uma questão de darmos tempo ao tempo. O destino de todos os filhos de Deus é tornaram-se algum dia anjos celestiais. Será assim com Galeato e também com Gadeir, em seu devido momento. Eu concordei com um gesto significativo e fiquei observando as gêmeas que estavam sendo conduzidas para suas casas por nossa competente equipe de apoio. Elas me acenaram com um brilho nos olhos e eu fiz o mesmo, expressando em meu rosto abatido a imensa saudade que sentia delas. Sol sorriu de seu jeito ingênuo e cativante, enquanto Lua me dirigia seu enigmático e inesquecível olhar de intenso amor, com um semblante meditativo. Angustiado com aquela nova separação, perguntei a Hermes: e as gêmeas, onde estão? Quem são elas no mundo físico? São irmãs? Posso encontrá-las? Sinto-me tão só nesse mundo alienado sobre as coisas do espírito. São raras as pessoas com quem posso conversar de igual para igual. Ou não me levam a sério, ou não possuem compreensão sobre as profundas divagações da alma. Sinto-me só. O nobre mentor sorriu, divertindo-se com minhas eternas lamúrias, e falou: elas estão encarnadas no plano físico também, desenvolvendo suas habilidades para executarem suas missões, e tu poderás encontrá-las. O afastamento que sofrestes nas encarnações passadas, apesar de burlardes algumas vezes, já não é mais necessário. Inclusive, vós viestes junto no período da Revolução Francesa. Tenho certeza de que quando tu encontrares uma delas ou as duas, teu coração te dirá. Eu sorri com aquela boa notícia e adormeci nos braços do mestre, completamente esgotado,
mas com um sorriso angelical nos lábios. O iluminado Hermes Trismegisto me carregou, então pessoalmente em seus braços, até o meu apartamento. Ele não precisou de qualquer esforço para isso, pois minha alma estava leve como uma pluma, liberta dos demônios interiores, fruto dos conflitos da minha vivência na mítica Atlântida. E nossas crenças egípcias na terra de Queme, de 3.000 anos atrás, ao desencarnarmos, éramos convocados a comparecer ao salão da dupla verdade, o Amente, onde seríamos julgados por 42 juízes sob o olhar inquisidor de Osíris. Ali, apresentávamos nossas alegações para sermos aceitos na terra do poente, também chamada do Reino do Ocidente, onde o sol se punha. Se o réu fosse julgado digno, seria declarado de voz verdadeira, entre aspas. Em um segundo julgamento, Anubis, o deus do embalsamento, que possuía corpo de homem e cabeça de chacal, colocava o coração do indivíduo em um dos pratos de uma balança e no outro uma pluma. Se a balança se mantivesse em equilíbrio, ou seja, se seu coração fosse leve como uma pluma, sem mazelas, ele poderia seguir para o reino de Osíris. Caso contrário, seria atirado para uma criatura com corpo de crocodilo e cabeça de hipopótamo, chamada de o devorador de corações, entre aspas. Em analogia a essa lenda egípcia, creio que com essa narrativa, meu coração ficou leve, como uma pluma, permitindo que minha consciência viva em paz com relação a esses fatos tão longínquos da história da nossa humanidade. Chegando ao meu quarto, Hermes me deitou sobre meu duplo físico. Minha alma ficou flutuando a uns 20 centímetros do corpo. Ele se sentou ao meu lado e ficou me observando, viajando em seus pensamentos. Aquele era um fato verdadeiramente incomum. O nobre Hermes, sempre ocupado com 1000 atividades, havia dispensado os auxiliares e ele mesmo vinha realizar aquela simples tarefa, normalmente designada aos técnicos da espiritualidade. Em seguida, ele me conectou definitivamente ao corpo físico e energizou-me com suas poderosas e abençoadas mãos, procurando restabelecer-me das fortes emoções da noite. Antes de sair, ele beijou minha fronte e falou com voz profética, com seu belo rosto moreno, emoldurado por um leve sorriso luminoso. Dorme, meu filho, e descansa, porque tua caminhada apenas começou. Para mais informações sobre o autor, seus livros e o projeto Universalismo Crístico na Terra, acesse o site www.universalismocrístico.com.br. Gratidão. Até mais. Fim.